Pois bem, nós estávamos julgando o item 4, algo... Não? O raciocínio da despesa é o mesmo anterior, né? Da despesa médica do próprio declarante, certo? Os R$4.000, certo? Todos de acordo. A questão aí agora é os 67 mil de pensão alimentícia. Alguma pergunta? O raciocínio da despesa médica, goza, foi por falta de CPF. É um pouco diferente aqui. Ah, tá, sim. Ok. Presidente, da minha parte aqui, eu tenho ressalvas. Eu tenho ressalva não quanto ao resultado final, mas sim quanto ao raciocínio aqui, a ementa do doutor Rodrigo, que ele diz que a autoridade fiscal não informou ao contribuinte as razões da desconsideração da documentação trazida aos autos. Ah, tá. Deve essa ser considerada como suporte bastante para a despesa. Não entendo dessa maneira, doutor Rodrigo. A autoridade fiscal informou. Não tem CPF no recibo. No caso da pensão, nos valores determinados pela Justiça, o pagamento não foi feito por meio de depósito em conta. Está motivado. Eu concordo, verdade. Vou alterar isso aí. Então, não seria esse motivo, né? Isso. Inclusive, doutora, na questão do CPF, assim, só para o senhor refletir, quando o senhor diz que o CPF não é necessariamente imprescindível. Eu acho que o CPF ele é imprescindível, porque ele é uma identificação da pessoa, né? Inclusive, agora o CPF é obrigatório, né, até para, a partir de uma... Não me recordo qual a idade agora que está obrigatório, como despesa médica, né? Já está para toda a idade, inclusive para crianças. O que nós temos aqui é que é possível associar o recibo, a pessoa do recibo, com o profissional que consta a declaração, que tem um CPF. Talvez a redação aí, que a minha ideia é que, tendo a identificação perfeita do profissional, não é necessariamente imprescindível. Eu fiz meu raciocínio foi em relação à despesa no exterior. Não vai ter CPF. Mas veja como está agora a legislação, né? A Lei 9.250 fala especificamente em CPF. Lá no aquele parágrafo 2º, inciso 3, que limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação. Ela fala em CPF expressamente. Não sei se essa analogia com outra legislação. Como eu disse, até para crianças hoje, não sei se está para qualquer idade, já é exigível, né? Não, mas é o caso do CPF do prestador. CPF do prestador, que não tem CPF do prestador no recibo. Tá falando. Perfeito, ok. O CPF do prestador já é exigível há mais tempo, né? Uhum. Pois bem. Consertou a emenda, né, Rodrigo? Ajuste, sim. É o áudio. Ajuste. Cléberson. Então, presidente, eu vou acompanhar o relator com
com essa ressalva, considerando que ele vá, que a ementa Ajustar. que não se trata de falta de justificativa. Inclusive, aqui no próprio texto, por exemplo, da pensão, despesa com pensão alimentícia, inclusive a despesa médica, realmente eu acho que não se aplica aí. No último parágrafo, no último parágrafo do voto, já não é na emenda, do voto, tendo a autuação sido fundamentada somente por suposta falta de comprovação de pagamento, sem prévia justificativa da não aceitação dos documentos, também deixa dúvida aqui, né? Mas, se eu puder refletir sobre isso, eu concordo no raciocínio de que os documentos, o conjunto probatório, ele é suficiente para restabelecer essas glosas que o senhor está dando provimento aqui. É esse o raciocínio. Perdão, qual é a observação em relação ao último parágrafo? Que não houve justificativa da não aceitação dos documentos, né? Ah, tá. Mas não é, aqui realmente não é tão evidente assim quanto a ementa. A ementa está explícita, né? Que não é o raciocínio. Só repetindo, deixo claro, acompanho o seu voto, doutor, tendo em conta que o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para comprovar o cumprimento dos requisitos para a dedução da despesa médica de 4.000 e de pesquisa de 67.320. Ok. Matheus. Também acompanho, presidente. Pinheiro. Eu vou divergir em relação à pensão alimentícia. Eu entendo que o conjunto probatório não é suficiente. Só tem os recibos, ele só recebe de fontes pagadoras pessoas jurídicas, o dinheiro transita por suas contas. Como é que ele vai pagar em dinheiro valores tão elevados só com o recibo? Os recibos são padronizados. Não me gera convencimento. Mas não tem a decisão judicial? A decisão judicial diz que tem que pagar em depósito bancário em conta e especifica a conta. Daí vem o recibo dizendo que pagou em dinheiro. Não, mas tem a decisão judicial determinando o pagamento, não tem? A decisão judicial aqui também não localizei, porque o que tem aqui é a petição inicial dizendo que fez em conta. O fiscal diz que não comprovou o depósito em conta. Aqui no processo não tem a decisão dizendo, especificando exatamente que valor a ser depositado para poder fechar o valor, para ver se ele está coerente. Daí não me forma a convicção. Entendi. Eu só vou sugerir que você centralize um pouquinho o seu rosto, toda hora. Não, é que eu estava lendo aqui o outro monitor. Ah, tá, entendi. Daí... Tá, então você só dá a despesa médica, né? Não tem a decisão judicial determinando o pagamento da tem pensão. uma petição inicial aqui, que tem o item 7, tá? A petição. Só que o fiscal, ele fala que existe uma decisão judicial. Agora, aqui no processo, para eu formar minha convicção, eu não fecha. Ou seria uma diligência, ou julgar da forma como eu julguei. Mas a diligência eu vou ficar vencido, tenho certeza. Então nem... Entendi. Ok. Tudo bem, entendi. Aide. Com o relator. Rodrigo, não, Andréia. Acompanho o relator. André. Acompanho a divergência do Dr. Pinheiro.
Eu vou acompanhar o relator. Então, vai ficar... Então, vencidos os conselheiros Pinheiro e André, que davam provimento parcial em menor extensão para apenas restabelecer a glosa de R$4.000. Após despejado por maioria de votos, dá provimentação ao recurso voluntário para restabelecer os valores glosados de R$4.000 relativo a despesas médicas e R$67.320 relativo a pagamento de pensão alimentícia. Nossa, que pensão zona, hein? Agora que eu estou pensando aqui. Vencidos os conselheiros José Pinheiro e André, que davam provimentação em menor extensão para apenas restabelecer a glosa de R$4.000. O 5, Rodrigo. Só a pensão. Fica a mesma coisa, só a pensão. E os mesmos elementos na pensão? Mesma coisa. Peraí, então. Então, Pinheiro e André ficam vencidos nos 5 também? São os mesmos termos, sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só abrir ele aqui. 5 foi não ter despesa médica, então. Mas foi só a pensão? Só a pensão. Então, você deu provimento ao recurso. Era a única coisa que estava sendo avaliada. Só que nesse caso aqui, os recibos não falam que é em dinheiro, né? Esses recibos falam que recebeu. Mais ainda, né, também. Só que não tem a conta. Demonstrar a prova que foi depósito em conta. É isso? Isso. O acordo da DRJ foi exatamente isso aí. Falta do comprovante do depósito. Então, vocês negavam o provimento ao recurso. Então, vamos lá, vamos votar. Cleberson. O Rodrigo deu provimento ao recurso. Por coerência, eu acompanho com a ressalva da ementa. Ok. Também acompanho, presidente. Obrigado, Matheus. Isso, Pinheiro nega, certo? Isso. Tá. Acompanho o relator. Raide. Andréia. Acompanho. Nego o provimento. André nega e eu acompanho. Então, quase menos por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Pinheiro e André que negavam provimento ao recurso. 6. O 6 é a pensão de novo. Aí só vou ver que tem uma omissão de rendimento aqui. Comissão de rendimento do trabalho. Valor de 46 mil. 29522. Aí, ciência, acordam, julgou o orçamento procedente, recurso, as razões são as mesmas. Eu vou trazer aqui no recurso, no voto. Comissão de rendimento. Fiscalização constatou a omissão de rendimento do trabalho no valor de 46.900. O recorrente não nega ter recebido de rendimentos, mas se insurge contra a acusação de omissão. Para tanto, apresenta cópia da declaração de imposto de renda, nessas folhas. A declaração consultada pela fiscalização se encontra as folhas 61 a 65. A partir dela foi feito cotejo com as DIFs. Quanto à fonte pagadora, município de Rio Novo do Sul, não constava rendimento declarado. Quanto à fonte pagadora, isso na declaração consultada pela fiscalização. Quanto à fonte pagadora, Hospital Evangélico de Cachoeira de Itapemirim, foram declarados somente rendimento de trabalho assalariado, sendo omitido de rendimento sem vínculo empregatício. Entrega a tabela que ele declarou, que foi apurado com base na DIF, então a omissão. Constata-se ter havido omissão. Basta ver que a declaração consultada pela fiscalização é efetivamente transmitida para o sistema da Receita Federal
que se comprova pelos valores constantes do resumo da declaração. Aí tem um resumo na folha 65, aos seguintes valores. Aí, 293 no total de rendimentos tributáveis. E são esses exatos valores que constam do recibo da entrega da declaração apresentada pelo contribuinte. No entanto, o resumo da declaração apresentada pelo contribuinte junto à sua defesa tem valores diversos. Ele traz na comprovação do recurso, ele traz um recibo que o valor total de rendimentos tributáveis é 293, mas no corpo da declaração, que é a página 65, Só um minuto, quem está digitando, gente, com esse barulhão todo? Só um minuto, Rodrigo, quem está digitando? Acho que é o André que está com o microfone. Eu estava com o microfone aberto aqui, desculpe. Às vezes também tem que pegar F8, porque o microfone vai deixar o ruído externo, entendeu? Só sugestão, vai lá. Mas para falar tem que desapertar o F8 de novo, apertar de novo. Ele traz um recibo ali que tem um valor de rendimento que é o mesmo da declaração, mas no corpo da declaração que está no resumo, dava aparentemente parecia que ele não tinha omitido a declaração, mas é que ele só é possível concluir que para alegar falta de omissão, o recorrente anexou cópia do recibo da declaração original efetivamente transmitida com ficha da declaração não transmitida por retificadora, a qual continha também o rendimento com o município de Rio Novo do Sul, justamente a diferença entre 316 e 293, equivocou-se. Isso mantém a atuação relativa à omissão de rendimento. Quem não fala, na verdade, ele fala que recebeu, mas que não omitiu. É que eu acho que se enganou aí, mas o lançamento, a meu ver, está correto. E depois a pensão. Ok. Podemos votar? Cleberson? Acompanho o relator, presidente, com a ressalva da emenda. Ok, Rodrigo. Também acompanho, presidente. Matheus. Obrigada. Piero. Eu vou negar provimento também. Uhum. Bom relator. Aide. Andréia. Acompanho. André. Acompanho a divergência. E eu acompanho o relator. Então, o resultado disso daí fica por maioria de votos, dá provimento para esse recurso para restabelecer o valor glosado de 82.925 relativo ao pagamento de pensão alimentícia, vencidos Pinheiro e André, que negavam o provimento ao recurso. O último desse contribuinte tem 7. Só pensão. Só que aqui ele 7. fala que foi em dinheiro. É isso aí. Pois é. Tá, mas é ele é igual aos 5? Igual ao 5. Então, a mesma coisa, tá? Pinheiro e André? Sim, Okay? sim. A única diferença que eu vi aqui é que aqui nos recibos, pelo menos alguns que eu vi, fala que o dinheiro foi para a pensão foi paga em espécie. Então, quase a mesma maioria dá provimento ao recurso vencidos Pinheiro e André, que negava provimento ao recurso. Finalizamos esse daí. Andréia, item 8 foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. Vai para a reunião presencial. Rodrigo, você de novo, item 9. 9. Pedro Augusto Mendonça. E aí uma glosa de despesa de dedução indevida com dependente para quando for apresentado termo de guarda, sendo apresentada apenas justificação de guarda e sustento. A notificação englobou também a glosa de despesas, mas a matéria recorrida se extingue essa glosa de dedução por dependente. Combinação.
o DRJ considerou o lançamento procedente, perdão, recurso voluntário. O contribuinte, esse aqui eu vou só citar porque é importante. Em novembro de 2000, recorrente sua esposa promoveram justificação de guarda e sustento do menor. No dia 11 de dezembro ocorreu a audiência de instrução. O Ministério Público deu parecer, anuindo com pleito e juízo do feito, proferiu sentença homologatória, reconhecida judicialmente a guarda e sustento do dito menor à sua pessoa, relações dependentes. A situação jurídica de dependência foi constituída em 11 de dezembro de 2000, data da sentença homologatória. O termo de guarda emitido em junho de 2000 serviu tão somente de comprovação da situação pré-constituída desde dezembro de 2000, tendo sido emitido naquela data apenas para instruir a defesa fiscal de primeira instância. Então, o que é controverso é o seguinte: o termo de guarda que o contribuinte apresenta é datado de 2008, o fato gerador aqui é 2003, no calendário 2003, e aí eu conheço do recurso e eu voto. Dos autos dependentes que a questão se resume a verificar se a documentação apresentada pelo recorrente, mais especificamente o termo de assentada, por 1820, é suficiente para a comprovação da guarda judicial do menor na data do fato gerador, no calendário 2013. Isso porque o termo de guarda e responsabilidade, por assim, foi firmado somente em junho de 2018. Razão pela qual não foi acolhido como capaz de comprovar o direito à dedutibilidade previsto em 35. Nesse contexto, observo que o termo de guarda e responsabilidade, não considerado pela fiscalização por conta da data, faz referência aos autos do processo 11.597.6, que vem a ser justamente a ação de guarda e sustento proposta pelo contribuinte. O termo de guarda também faz menção à decisão prolatada das folhas 12 e 13, pelo que se pode depreender que se trata do deferimento do juiz, assim constante do termo de assentada elaborado em 2000. E aí tem o termo de assentada, o Ministério Público concorda com o pedido de requerentes, vistas. É compreensível que o termo de guarda expedido em 2008 constitui os autos, processo cuja decisão foi dada em 2000, desde que a ação de guarda não propriamente transita em julgado, sendo reversível de acordo com a mudança das circunstâncias. Além do mais, a legislação que trata da dedutibilidade prevê que o contribuinte deve deter a guarda judicial. Pode ser comprovado não só por termo específico, mas também pela sentença judicial deferindo o pedido de guarda. Aqui eu entendo que ele, para comprovar na Mara, ele foi lá em juízo e pediu o termo de guarda. Isso é a data de 2008. Mas ele já tinha a guarda desde 2000. Do provimento. A ação que ele propôs é 2000. Rodrigo está sem áudio. Tem um termo de assentado aí que é folha 18, aí que fala da... Porque a ação, peraí, tá na... o termo de guarda é 2008, que é folha 5. Porque ele faz um... Tanto que nesse termo de guarda tem o autos, o número dos autos, que é 11.597, faz referência. Poderia, então, fazer como é que, cronologicamente, o que aconteceu, o quê? Para ter uma noção de conjunto? Isso, eu entendi que é o seguinte, em 2000 já teve ação
dando guarda. Dando a guarda. Só que o termo de guarda é lavrado em 2008. Esse termo que ele apresenta para comprovar a guarda é lavrado em 2008. A certidão, tudo lavrado em 2008. A certidão, o termo de guarda de folha 5, uma certidão de folha 6. Só que aí, né, nessa certidão de folha 6, ela fala assim: verifiquei constado o registro dos autos do processo de guarda e sustento número 0100-11597-6 e transcreve o termo de guarda. Só que tem uma ação, a petição da guarda, está na folha 8. 2000. E aí tem um termo de assentado que seria da folha 18, ou seja, tem a petição em 2000, tem o termo de assentado em 2000 e o termo de guarda de 2008. Eu entendo que esse termo de guarda foi lá... A guarda mudou entre os pais para se fazerem um novo termo de guarda em 2008? Eu entendo que... É avô. Ah, tá. Assim, mas mudou a guarda? Eu entendo que esse termo de guarda é um documento que é emitido. Ele foi lá pedir um termo de guarda. Ele vai lá, pede a lavratura de um termo de guarda para fins de comprovação, que é tudo 2008. Doutor Rodrigo, por que o termo inicial de guarda não teria sido concedido à avó? Mas é ambos aqui? Então poderia ter sido concedido à avó e depois, agora em 2008... A certidão... Agora... O Pedro, esposa Tassiano, vem requerer ação de guarda e sustento. São os dois. Eu quero dizer... De 2000 a 2008 não teve termo de guarda? Não, entendi que esse termo de guarda aí, não, o que eu entendi é o seguinte: eu tenho uma ação de folha 8, né, dos autos, onde os avós pedem a guarda do menor, ação de guarda e sustento. E aí eu tenho o termo de assentada fazendo referência Mas em 2008 foi firmado o compromisso de guardião da criança. Isso daqui não é um termo de guarda histórico dizendo que ele já tinha guarda. Não, ao que parece ele não tinha guarda e ele, a partir desse termo aqui, assume o compromisso de guardião. Não, mas olha só, no termo de assentada 18, fala assim: Pedro Augusto de Mendonça de Araújo, Tassiano Montenegro de Araújo, termo de assentada 18. Acompanha seu advogado, os testemunhos ficaram no lugar, lavra presente termo. Primeiro testemunha. Pode ter deixado, ele pode ter, a guarda cessou e volta a reiniciar depois daquele outro termo. Cessou. Entre essa data aqui, do termo de assentada, e a data do termo de 2008, algo pode ter ocorrido, porque senão não tem eu não vejo razão para fazer um novo termo de guardião em 2008. A razão para mim foi comprovar o que a fiscalização estava pedindo. Mas daí é só fazer uma cópia do original e uma declaração relação do processo, pelas certidão e pé e objeto. Um novo termo é estranho, porque se ele já era, não se concede a guarda para quem já tem. Doutor
Esse raciocínio é estranho. Doutor Pinheiro, não pode ter havido uma guarda provisória? É isso que eu pensei. Até pode, mas... o que fala o termo de assentado? Ele não esclarece que é provisória. Não, o texto do documento 2008 me parece bem claro que ele compareceu para firmar o termo de guarda. Exato. Mas e o anterior lá, que é o da folha 18, que é o termo de assentada? Vou aumentar isso aqui também, ruim para ler. É, 2008 foi só uma confirmação que ele já tinha. Eu não vejo. Agora, o que demonstra que ele tinha em 2003? É isso que eu ainda não entendi. Em 2000 ele peticiona. É isso? Mas o juiz deu guarda provisória, alguma coisa? Conjunto. 2003 seria conjunto. Como é que é? Não, compreendi como conjunto, né? Não tem um termo de guarda 2003. Isso aí. O termo de... Acho que desde quando ele questionou, ele já tinha guarda do médico, né? Mas... Nossa. Aqui o curioso é que os pais não estavam brigando pela guarda do menor, né? Eles até esse termo de consentimento aqui. Declaração de consentimento. Não parece que, sei lá, foi revertido isso ao longo do processo. Não me parece provável, quer dizer. Uhum. Foi tudo consensual, né? Mas em 2003, aliás, em 2000 lá, do termo de assentada, quem fala que eles detêm a guarda é a testemunha, não é? Será que a testemunha está falando que a guarda é judicial e tudo mais? Será que pode-se extrair isso do que diz a testemunha? Não, extrai do finalzinho ali, ó, deferido pelo juiz, com a palavra do doutor promotor, nada a requerer, no final, depois da segunda testemunha. Ó, o Ministério Público concorda com o pedido de requerente, visto terem cumprido as formalidades legais. Mas isso daqui parece que é por sentença para que produza seus efeitos a presente justificação. Artigo 866 do CPC. Isso daqui não é aquela produção de prova preliminar? 866 justificação é ouvida de testemunhas, oitiva de testemunhas. Alguma justificação judicial. Isso daqui pode ser prévio. Só que pareceram muito jovens e os avós é que sustentaram, e por isso transferiram a guarda para o avô. Mas o pedido não é da justificação? Não foi isso que foi deferido? Ó, julgo por sentença para que produza seus efeitos a presente justificação. A justificação é a oitiva das testemunhas. Abstenho de apreciação do mérito da prova. Então, e essa decisão aqui do juiz, o juiz não está adentrando a questão de definir guarda, nada disso. Ele só está julgando a questão da justificação.
extrair disso daqui que houve definição de guarda, não é um pouco ir além demais? Ele deferiu só o testemunho, né? A colheita do testemunho. Ele não apresentou mais nada, nenhuma decisão judicial desse intervalo de 2000 até 2008? Não, dos autos não. Mas, assim... Bom, definido, né? Ação, processo. Cadê o número do processo dessa petição aqui? Não tem? Da petição de folhas 8, não tem o número do processo que gerou essa petição? Não, né? Era 16 de novembro. O termo de assentada é de 11 de dezembro. Eu não consigo vincular esse daqui ao outro. O da pedido de justificação. Processo crime. Não, civil, deve ser civil. Tem dois isso. Claro que é civil. Não, é que tem dois pingos. É que tem um C, um traço e um L. Eu sei que é civil pelos dois pingos. E o número também do CPC ali. Doutor Mas a Pinheiro, letra é terrível. doutor Pinheiro, me recorde aqui, a legislação determina que tem que ter o termo, né? Para deduzir? Tem que ter um termo de guarda, não? Tá. Não, tem que ter essa formalidade, não? Pelo que eu me recordo, sim, mas agora é lembrança, teria que confirmar aqui. Quer ver? Eu tenho a lei aqui, vamos ver. Ctrl F. Acho que Termo. Doutor Pinheiro, o senhor queria vincular o quê, perdão? Olha, tem uma guarda judicial. Fico sob a guarda. Para ser guarda judicial, eu preciso de um termo. Eu preciso, pelo menos, de indícios mais fortes do que esse. Para mim, está difícil aqui. Doutor Rodrigo, no termo de guarda da folha 5, tem guarda judicial, item 4. termo de guarda da folha 5, que se refere ao dia 18 de junho de 2008, diz que nessa data compareceu Pedro Augusto Mendonça de Araújo, magistrado, Sim, mas sendo por este informado que vinha nos termos da lei e da decisão de folhas 12 e 13, que é aquela justificação que foi homologada por sentença. Firmar o compromisso de guardião da criança. Eu lendo esse texto aqui da folha 5, ele não está dizendo que o compromisso de guarda foi firmado somente em 2008? Sim, mas aí eu teria que admitir o seguinte, porque aqui, nesse termo de guarda, os autos é a ação 11597-6. Essa ação, a ação pela folha 7, é a ação lá de 2000. Onde ele pediu, foi atendido, e aí só em 2008 teve a guarda. Então, não sei o que ele pediu lá em 2000. Não, porque as folhas 12 e 13 é o termo de assentada. Não, é decisão, não é? Sim, decisão. Não, teve a justificação que foi homologada por sentença, né? Então,
É isso que eu estou falando, essa decisão que ele prolata é a 1213, que é o termo de assentada. Não, Para mim, pois é, por isso que eu fiz a pergunta para o doutor Pinheiro antes, que eu também não me lembro de memória. Não bastaria uma decisão, teria a necessidade do termo para poder deduzir. A lei fala que artigo 35. Os pais, avós e bisavós, desde que não... peraí. Considerados como dependentes. O irmão, o neto ou bisneto, sem a rima até 21 anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial. não, foi exatamente isso que eu falei no meu voto ali. Eu falei que ele tem que deter a guarda judicial, não necessariamente ter o termo de guarda. Mas esse termo de guarda não é... Esse termo não é constitutivo, não é um ato necessário para aperfeiçoar a guarda? Mas eu tive uma sentença judicial que, a meu ver, concedeu a guarda para ele. Ele pediu algo e não obteve nada. Pediu algo e aí só em 2008 ele foi dar efeito concreto que ele pediu lá em 2000. Uma sentença, não sei. Não, causa estranheza. Tinha que ter aqui uma decisão. Cadê a decisão? Eu não tenho decisão nesse A decisão está no termo de assentada, a meu ver. Tanto que o termo de guarda faz... Eu queria o testemunho, mas ele tem errada. O juiz tinha que falar. Não, mas no finalzinho tem, não. No finalzinho desse termo de assentado é uma decisão. Isso é uma decisão. Há uma decisão, sim, doutor Rodrigo. Me parece que em 2008 foi quando se fez a fiscalização, não? Uhum. Isso. E aí, então... Aí ele foi lá e pediu um registro. Não, ele foi... Uma certidão. Ele foi lá... Pediu uma certidão. Ele foi lá e assinou o termo. E não, mas mudou a vara também. Uma era da segunda, essa outra daqui é da 23ª. O processo tem que ter mudado de vara para fazer esse raciocínio. Ele foi redistribuído. Não, mas os autos da ação ali na folha 5 é o mesmo auto. Mas um é 23. Os autos da ação, na folha 5, é o mesmo auto. É o mesmo auto do... mas venha cá, esse daqui é guarda e sustento, e o outro é justificação. A justificação não foi feita dentro de guarda e sustento, foi? Não é a parte? Ai. Bom, gente, está estendendo demais. Vamos deixar vamos pôr uma vista de mesa aí, vocês olham, vocês vê o que decide sobre isso até de tarde. A apreciação dessa prova aí, vamos deixar. Vista de mesa desse processo. Próximo. Andréia. Esse é o número 9, né? 9. Uhum. Presidente, na verdade o meu é o 10, ele é o próximo. Mas desculpa, Matheus, pulei. É o seu mesmo, vai lá, no 10. Então, item 10, Rui Burilli Dalagou. É o item 10 da pauta. Estou aqui aproveitando parte do relatório que já foi elaborado em ocasião anterior contra o contribuinte acima identificado. Foi lavrado por auditor fiscal auto de infração que apura crédito tributário a ser acrescido de multa de 150% de juros de mora, assim constituído em reais. O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de tal, uma vez que o contribuinte restou como beneficiário, sem causa aparente, de pagamento efetuado por pessoa jurídica da qual participa do quadro societário e consta como representante legal, sem que nenhuma hipótese de isenção de tributação pelo imposto de renda pessoa física
cabível a situação tenha sido confirmada. Enquadramentos legais da notificação de lançamento, inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, mediante as alegações relatadas a seguir. Argumento ter sido intimado a apresentar a documentação comprobatória da operação que originou o crédito e apresentou cópia de decisão exarada no processo judicial final 4610-1, bem como comprovante do recebimento do valor declarado na DIR-PF, com indicação da fonte pagadora e forma de pagamento. Entende ter comprovado a origem e natureza do crédito homologado em nome da empresa Faquin Paludo e Companhia Limitada. Também teria sido intimado a apresentar a documentação comprovando a natureza isenta dos rendimentos informados em DIR-PF, indicado no campo outros, explicou se tratar de rendimentos recebidos em nome da sociedade do qual era sócio e representante legal, fato reconhecido na expedição do alvará judicial. Os valores assim recebidos seriam de responsabilidade dele frente aos demais sócios em uma relação pessoal. Acredito que a isenção tributária dos valores recebidos em nome da sociedade comprova-se pela própria decisão expedida no processo de habilitação judicial e os valores recebidos a título de reembolso seriam isentos, visto que já teriam sido tributados na origem. A DRJ considerou a impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário exigido, aqui eu transcrevo a emenda. O contribuinte ele apresentou um recurso, repisando em grande parte os argumentos apresentados em sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acordo recorrido. Os autos foram remetidos a esse conselho. Nova apresentação de contra-razões é o relatório. Bom, juiz de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no decreto. Portanto, dele toma conhecimento, mas não em sua integralidade, em razão da preclusão no tocante aos argumentos acerca da desproporcionalidade, razoabilidade e confiscatoriedade da multa aplicada. Dessa forma, o conhecimento diz respeito apenas a alegações concernentes à infração acerca da omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui eu menciono que a teor do inciso 3º do artigo 151 do CTN, as reclamações do recurso suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Então, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a solicitação do recorrente nesse sentido. Mérito. Em seu recurso, o contribuinte alega que a cópia da sentença apresentada que se refere à habilitação do crédito, número qual transcrevo, com trânsito em julgado, seria documento idôneo capaz de comprovar a origem e natureza do crédito homologado em nome da empresa Faquin Paludo e Companhia Limitada, junto ao espólio, afirma, pois, que a sentença que determinou a expedição do competente alvará judicial de levantamento em 22/8/2011, em que consta o recorrente como autorizado para o levantamento dos valores na condição de sócio representante legal, seria documento hábil e determinaria a eficácia material dos créditos da referida empresa. Alega ainda que o crédito indicado no imposto de renda pessoa física trata de valores adiantados para a sociedade Faquin, da qual era sócio, já extinta, cujos documentos, por decurso de lapso temporal e fácil extinção da sociedade, não possuía. Também afirma que os valores recebidos em nome da sociedade são da responsabilidade do contribuinte em relação aos demais sócios, em uma relação pessoal alheia ao interesse tributário da União, e ainda pontua que os valores recebidos a título de reembolso são isentos, visto que já foram tributados na origem. Afirma ainda que, contrariamente ao que restar assentado na decisão recorrida, impugnou todo o crédito tributário constituído pelo valor do imposto, juros e multa. Nesse sentido, pontua que a multa em percentual de 150% é excessiva e desproporcional, devendo ser reduzido sob pena de confisco. Pois bem, apesar da veemência das alegações do recorrente, pelo exame dos autos, tendo posicionamento coincidente com o adotado pela DRJ, notadamente em razão dos seguintes pontos: ausência de comprovação da alegada dívida que a empresa teria com o recorrente, no valor de tal. Segundo ponto, ausência de comprovação da situação da empresa na junta comercial. Terceiro, ausência de justificativa para que a empresa se habilitasse como credora do espólio de Tadeu Anoni Nedef. Quarto, ausência de esclarecimento a que título a empresa teria repassado o montante de X ao recorrente. Quinto, ausência de comprovação e identificação acerca da natureza do recebimento dos valores da empresa Faquin Paludo e Companhia Limitada. Em resumo, analisando detidamente os documentos constantes dos autos, verifico, pois, que os mesmos, isoladamente, não comprovam a origem do ingresso no valor de 3 milhões, sem que nenhuma hipótese de isenção de tributação pelo imposto de renda pessoa física cabível à situação tenha sido confirmada.
Não basta, pois, para a comprovação da origem da natureza do crédito, declinar a fonte pagadora e apresentar justificativo desacompanhado de documentação comprobatória dos fatos. Eis que a comprovação que se refere à lei deve ser entendida como explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o crédito, além, obviamente, da identificação da fonte pagadora. Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação formal da fonte pagadora, exigindo também a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte. Nessa toada deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os ingressos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte. Exige, portanto, que o contribuinte identifique e esclareça a fonte e procedência do crédito, bem como a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza de transação, se tributável ou não. Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de comprovar a origem e natureza dos ingressos, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da operação que deu causa, para fins de verificação contra a tributação do imposto de renda. A mera alegação de que os valores lançados seriam decorrentes de ressarcimento de despesas, desacompanhados de elementos hábeis de prova, é insuficiente para desconstituir o lançamento. A propósito, cabe destacar que os recursos financeiros recebidos de pessoa jurídica caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização ou condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. Estando configurado através de documentação hábil que o contribuinte omitiu rendimentos recebidos, há que se manter a infração tributária imputada a sujeito passivo. Cabe ao interessado, não ao fisco, provar sua suposta condição de não contribuinte para que se possa eximir do pagamento do imposto de renda de pessoa física, tendo visto que são contribuintes outras pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer natureza, sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão. Já no que diz respeito ao inconformismo do recorrente em relação à multa aplicada, entendo que se trata de matéria preclusa, sendo que esse fato foi inclusive constatado pelo DRJ em seu voto, aqui eu transcrevo. Dessa forma, verifica a ocorrência de preclusão processual, eis que o recorrente não suscitou essa questão em sua impugnação. A propósito, o Instituto da Preclusão existe para evitar deslealdade processual, e tendo em vista que a questão não foi debatida em primeira instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada. Não basta ainda o pedido genérico para que, abre aspas, seja cancelado o débito fiscal reclamado, fecha aspas. Nas conclusões da defesa apresentada, eis que o próprio artigo 17 do decreto exige contentação expressa, que, ao meu ver, não ocorreu em relação à multa aplicada. Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor mandamentos expressos no decreto, em desrespeito à legislação e regência, normalmente considerando que, no caso, o litígio em relação à matéria arguida pelo recorrente sequer foi instaurado. A proposta do recurso, o contribuinte não se manifesta em relação à ausência de dolo para a qualificação da multa aplicada no percentual de 150%, mas tão somente apresenta argumentos relacionados com a ausência de razoabilidade, proporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada, e a esse respeito é oportuno observar que já está simulado o entendimento segundo o qual falece a competência deste Conselho para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, transcreva a súmula CARF número 2. Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo a apreciação dessas questões. Ante o exposto, tendo que a decisão recorrida não merece reparos, pode conhecer parcialmente o recurso voluntário apenas em relação às alegações acerca da omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, para, no mérito, negar-lhe provimento. Perguntas? Não? Então votamos. Cleberson, Presidente, eu... quer analisar um pouquinho? Não, só a questão do voto do doutor Matheus. O doutor Matheus conhece parcialmente, não é, doutor Matheus? É, sim, sim. Mas aí o senhor eu enfrentei aqui. Aí o senhor enfrenta, não está contraditório? Não, assim, processualmente, aquela velha discussão que a gente tem, né? Eu acho que o mais correto é isso, mas nada me impede que, apenas a título de esclarecimento, eu inclua esse adendo aqui no voto. Mas também, se achar que é pertinente deixar conhecer, eu também não me oponho. Eu falo que houve preclusão, mas eu conheço
da integralidade. É o que a gente Como eu já tava tinha fazendo. feito, porque como eu sigo esse rigor processual nos meus votos, Uhum. eu já tinha deixado dessa forma. Mas a minha inclusão seria mais um adendo, né? Algo a mais. Porque aí, assim, desse jeito, o senhor conhece para mim, né? Eu posso colocar conhecimento total. A gente está adotando esse Porque eu já tinha, direcionamento, né? eu já tinha feito Feito antes. Uhum. Isso. Então eu já Vamos faço esse conhecer e ajuste falar aqui. que essa parte é preclusa. Ok? Então ficaria provimento, certo? Isso. Ok. Ederson. Acompanho o relator. Pinheiro. Acompanho. Acompanho. Roberto. Acompanho. André já falou que acompanha. André. Acompanho. Eu também. Então, por unanimidade, negar provimento. Ok. Próximo, André. Ana Carolina Cavalca, item 11. Ana Carolina, o processo trata de imposto de renda pessoa física referente ao ano calendário de 2003. Foram apuradas as seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas, de previdência privada e de despesas com instrução. A DRJ julgou no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário. Por ocasião do recurso voluntário, a contribuinte argumenta que foram apresentados todos os documentos hábeis e idôneos para comprovar as despesas médicas deduzidas. Informa que a dedução de despesa com instrução foi realizada com respeito ao limite que se refere ao custo de especialização inerente à formação profissional. Juízo de admissibilidade, o recurso foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele eu tomo conhecimento. Com relação às despesas médicas, inicialmente eu cito aqui o artigo 8º, inciso 2 da Lei 9.250 e o artigo 80 do Decreto 3.000. Faço aqui um resumo, eu trago análise da legislação em apreço e ressalto que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Embora o ônus da prova caiba a quem alega, a lei confere à fiscalização a faculdade e dever de intimar o contribuinte para comprovar as deduções caso existam dúvidas razoáveis quanto à efetiva realização das despesas, deslocando o ônus probatório para o contribuinte. Então, feitas as considerações acerca da legislação de regência, de que trata a matéria, eu passo a análise do caso concreto. Na descrição dos fatos em enquadramento legal, a acusação fiscal narra que o contribuinte, regularmente intimado, não atendeu à intimação, motivo pelo qual foi glosado o valor X a título de despesas médicas por falta de comprovação. De acordo com a intimação acostada aos autos, as folhas 15 e 16, a fiscalização requer, além da documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores que comprove a efetiva utilização dos serviços profissionais, com a apresentação de orçamentos, pedidos de exame, prescrição de receitas, ou qualquer outro documento que comprove a realização dos serviços, requer a documentação que comprove o efetivo pagamento dos serviços prestados. Com relação às despesas médicas dos profissionais Marco Antônio Quedas, Cristiane M. Maluf Martim, a contribuinte juntou os recibos de folhas 44 a 49 e as declarações de folhas 60 e 62. Entretanto, os recibos se mostram frágeis, incompletos, em virtude da falta dos requisitos mínimos exigidos pelo citado artigo 80 do RIP, na época vigente, e as declarações não especificam a indicação do tratamento. Dessa forma, diante da dúvida razoável, a autoridade fiscal intimou a contribuinte para apresentar a documentação comprobatória do efetivo pagamento desses serviços mediante cópia de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de saques coincidentes em datas e valores,
com a prestação do serviço, que não foi atendido pelo contribuinte. Entendo que, no presente caso, há dúvida razoável com relação à legitimidade das deduções efetuadas, razão pela qual apenas as declarações dos profissionais e recibos emitidos se mostram frágeis para a comprovação do alegado pelo recorrente, havendo necessidade da comprovação do efetivo pagamento das despesas que alega ocorrida. Como o pagamento foi efetuado em dinheiro, segundo a contribuinte, bastaria o extrato com os saques realizados ou mesmo transferências bancárias vinculadas a cada recibo emitido, que não foi feito pelo contribuinte. Dessa forma, não tendo a recorrente apresentado prova robusta, através de documentação hábil e idônea para comprovar a efetiva prestação dos serviços, capaz de lidir os fatos levantados pela fiscalização, há de ser mantida a glosa efetuada. Com relação ao Hospital Maternidade Frei Galvão, juntou os recibos de folha 50 a 53 e declaração de folha 61, indicando os pagamentos efetuados. No entanto, os recibos indicam, na realidade, a compra de equipamento de ultrassom, o que não é dedutível da base de cálculo do imposto. Assim, deve ser mantida a glosa. Despesas com instrução, eu cito primeiro aqui a legislação de regência. Como pode ser observado, somente são dedutíveis as despesas com instrução realizadas em benefício do próprio contribuinte e de seus dependentes. Foi deduzida a despesa realizada com curso técnico de formação profissional dentro do limite de dedução anual. E, para tanto, a recorrente aduna aos autos, recibo emitido pelo Centro de Treinamento e Ultrassonografia de São Paulo. Dessa forma, entendo que restou comprovada a despesa com a instrução, nos termos delineados no artigo 81 do Decreto 3.000, devendo, portanto, por conseguinte, ser restabelecida essa dedução. A minha conclusão, ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para restabelecer a despesa com instrução no valor de R$ 1.998. Perguntas? Estou analisando. Ok. Em que momento foi apresentado o recibo? Foi com o recurso? Não, apresentou antes também. Apresentou antes? Uhum. Tá aqui. Doutora Andréia, a DRJ não aceitou a despesa com instrução. Sobre que fundamento? Deixa eu abrir aqui, por favor. Só um instante. Despesa com instrução. O contribuinte pretendeu deduzir da base de cálculo não pode ser admitida, visto que não se enquadram nas hipóteses previstas da legislação, pois somente são dedutíveis despesas com instrução desde que se enquadrem nessas hipóteses. Ele entendeu que não estaria dentro dessa hipótese, e eu entendo que está. Lei 9.250, né, artigo 8º, inciso 2, a linha A. A linha A é médicos, a linha B. B, desculpa. Desculpa. Educação infantil, fundamental, superior, compreendendo graduação e pós-graduação. Educação profissional, compreendendo ensino técnico e tecnológico até o limite anual. No caso, o curso dela era um
treinamento para uso do equipamento. É, para profissionalizante, né? Um curso profissionalizante do contribuinte. Não, foram alguns sábados, foram alguns dias apenas, né? São carga horária bem baixa. Cadê? O recibo tem que profissional compreendendo ensino 78. e 78. É isso, né, doutor André? 78, né? Exato. É. Ela entendeu, o André entendeu que é profissional, educação profissional, isso. É, exato. Uhum. Curso de ultrassonografia. Uhum. Se você for ler lá na LDB o que é curso técnico e tecnológico, não insere esses cursos aí, não. Eu entendo que não. Porque é um curso de dias aqui, aparentemente é um curso para aprender a usar o equipamento, né? Que ela comprou aí de ultrassonografia. Curso de ultrassonografia. Centro de treinamento. A letra B do artigo 8º, ela fala ensino técnico e tecnológico. Eu não entendo, não. Eu acho que não é, não. Porque o ensino técnico é um programa de nível médio para proporcionar ao aluno, é o que ela na lei. E já o tecnológico é aquele tecnólogo. Então, aqui não é nenhum outro. Isso aqui é um curso, não é profissional, ele é profissionalizante, pode até ser, mas eu não entendo que está na lei, não. Infantil, fundamental, médio, superior, educação profissional, técnico e tecnológico. Isso aí também não tem. Bom, é isso. Eu vou ausentar 1 minuto, não precisa parar a gravação. Para interromper a gravação? Não, não é para interromper, não. Ok. Então, Cléberson, mais alguma coisa?
doutora Miriam, eu acho que a Regina precisa interromper, né, para almoçar. Ah, é. Esqueci. Regina, interrompeu, eu começo o outro aqui agora. Interrompendo a gravação.